Começa agora o Meia Pantufa. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, pessoal! Todo mundo com os fones de ouvido porque tá começando o seu Meia Pantufa. Toda terça às 5 da tarde no seu player favorito. Eu sou Luiz Leão e tenho aqui comigo, como sempre, de um lado, meu amigo Gustavo Azevedo. Bom dia, tarde, noite, madrugada, Gusta. E aí, assistidores e assistidoras de filmes e séries. E também, como sempre, do outro lado, meu amigo Lucas Abreu. Bom dia, tarde, noite, madrugada, Lucas. E aí, cinéfilos e cinéfilas do Meia Pantufa? O diretor Mike Flanagan tem uma relação profunda com o nosso querido Stephen King. Depois de adaptar Doutor Sono para as telonas e, segundo o próprio King, redimiu Iluminado, Flanagan resolve adaptar um conto de 2020 do escritor em A Vida de Chuck. Com um elenco estelar e vários dos colaboradores de longa data do diretor, acompanhamos aqui uma história contemplativa sobre o fim da vida. O filme estreou em setembro de 2025 no Brasil, quase 2 meses após seu lançamento nos Estados Unidos e Europa. Mas será que A Vida de Chuck é prejudicado por isso? E o que a gente achou do filme? Quais são suas maiores qualidades e principais problemas? Antes de começar, você já tá seguindo a gente no seu agregador favorito? Aproveita que ainda tá começando e clica em seguir. E se estiver no YouTube, se inscreve no podcast e curte o episódio. É rapidinho e você se torna o primeiro a saber sempre que o Meia Pantufa tiver conteúdo novo. E tem outra coisa bem importante. Se o seu agregador de podcast tem um sistema de avaliação, dá uma notinha boa aí pro Meia Pantufa. Geralmente é um sistema de estrelas logo no começo do seu feed. Basta clicar no podcast e avaliar. Quanto mais avaliações boas, mais os agregadores distribuem o Meia pras pessoas interessadas. Tá no Spotify? Deixa um comentário aí pra gente também. A gente sempre gosta de ler os comentários do que vocês estão achando dos episódios, gente. Mas chegou a hora, bora falar sobre A Vida de Chuck no Meia Opinião. Meia Opinião. A Vida de Chuck começa pelo ato 3, é bom lembrar, assim, é o primeiro título que aparece, tá escrito ato 3, então o filme é contado de trás pra frente, né? Nesse ato 3 a gente acompanha uma sociedade que está lidando com o que aparenta ser o fim do mundo. São tragédias ambientais e uma cacetada de coisa, e é terremoto, e é tsunami, e é furacão, e isso está destruindo todos os continentes. E a gente acompanha essa história dessa cidade, desses vizinhos nessa cidade que estão lidando com o processo de aceitar que o mundo tá acabando. Ao mesmo tempo que eles estão tentando aceitar essa situação, lidar com essa situação, parece que a única constante na vida de todo mundo é uma propaganda dizendo assim: obrigado por ótimos 39 anos, Charles Krantz. Obrigado, Chuck. Que é uma propaganda que tá aparecendo em todos os lugares, na rádio, nos outdoors, nas TVs, e parece que é a única constante, é a única coisa que está bem. Só que é um cartaz que geralmente é associado a políticos, né? Obrigado por 39 anos significa que o cara trabalhou por 39 anos e tal, mas você olha pro Chuck e ele nem parece ter 39 anos, assim, né? Então tá todo mundo sem entender, ninguém conhece o Chuck, ninguém sabe quem ele é, se é político, se é dono de banco, se é alguma coisa assim, mas é a constante enquanto todo o resto tá sendo destruído. Bom, essa é a primeira parte do filme, depois o filme vai explicar pra gente quem é o Chuck e por que isso tá acontecendo. O filme é dirigido e escrito pelo Mike Flanagan, é adaptado de um conto do Stephen King, que tá no livro Com Sangue, de 2020. Adaptação do Stephen King é igual mato, adaptação de conto ultimamente também, né? Vai sair aí o Telefone Preto 2 daqui a pouco. Não tinha caldo nem pro 1, vai sair um segundo, sei lá o que eles vão fazer. Mas enfim, aqui temos uma fórmula que é a fórmula mágica, né? Muitas coisas dão certo, outras coisas não dão nem um pouco certo. A gente vai discutir um pouquinho sobre o que a gente achou dessa adaptação, que tá espaçada em 2 meses na janela entre os Estados Unidos, a Europa e o Brasil, e por isso já caiu do caminhão, gente. Então tá em cartaz nos cinemas, mas caiu do caminhão por conta dessa janela. Essa discussão a gente tem direto aqui também, né? Bom, antes de passar pro Lucas, só queria apontar que, gente, esse pacote desse filme parece Avengers, sabe? Vai aparecendo um monte de ator que eu vou te contar, né? O tio Lee Joffo, Tom Hiddleston, a Karen Gillan, o Mark Hamill, aí os colaboradores de longa data dele, que a Kate Siegel sempre tá, né? Que é a esposa do Mike Flanagan. Enfim, tá, o Salsicha tá aqui. O Salsicha, eu ia falar. O Salsicha, cara. Não dá pra esquecer do Salsicha. Gente, e eu tava até falando pra Carla, que ela assistiu comigo, né? Eu adoro
adoro o Matthew Lillard, cara. E como que o Matthew Lillard virou ator, sabe? Porque, cara, ele saiu da franquia Pânico, depois ele fez o Salsicha, mas ele é muito bom, sabe? Ele mesmo, ele é muito bom ator, eu gosto muito dele, assim. Enfim, tem o Jacob Tremblay, que é o Extraordinário, é uma cacetada de gente famosa. Lucas, e aí? Fala um pouquinho sobre o que você achou de A Vida de Chuck. Cara, inclusive, essa galera que vai aparecendo, você me lembrou agora, mas eu nunca lembro o nome desse ator do Salsicha, cara. Eu bati o olho e falei, cara, o Salsicha, esse cara pode estar com 60 anos de idade que eu vou lembrar como Salsicha. E o Mark Hamill, cara, ele aparece no filme, ele é um velhinho tão caricato nesse filme, e eu fiquei assim, pelo menos uns 2 minutos quando ele apareceu, eu falei, quem que é esse cara? Eu conheço esse ator. Cara, eu gosto muito do filme, mas eu tenho alguns probleminhas aí com ele. Eu acho que eu vou ficar em cima do muro aqui hoje. Mas eu gosto de como ele começa e de como eu demorei uns 30 minutos pra me situar sobre o que era esse filme, o que tava acontecendo, porque quando ele começa é isso, né? Ele começa no ato 3, né? Um filme dividido em 3 atos, ele começa do ato 3, e aí é basicamente isso que o Luiz resumiu aí. Você tá acompanhando o fim do mundo, algumas pessoas ali, e aí você vai acompanhando histórias específicas ali de cada pessoa que vão se cruzando, e aí tem essa constante do cartaz e da propaganda do Chuck, agradecendo pelos 39 anos de trabalho, e você fica, velho, quem que é esse cara? Por quê? Sabe? E o mundo os planetas começam a sumir e tá realmente acabando. Tipo, os carros param de funcionar, os países têm guerra de 2 dias, destroem um país, é o fim do mundo mesmo, assim. E aí você fica, cara, mas pra onde que isso vai? Aí você vai pro ato 2 e aí você começa a entender, porque você vai pescando algumas coisas que foram ditas lá no ato 3 e que você vai, então é por aqui que o filme vai, isso daqui faz parte do... vamos entregar, né? Mas enfim, eu gosto dessa estrutura que o Mike Flanagan tem aqui, de você ir conseguindo pescar o filme ao longo da trama. Você vai entender mesmo o filme ali no ato 2, você já entende mais ou menos tudo ali, mas eu gosto desse começo dele te deixar perdido, falar, peraí, então esse filme é num contexto apocalíptico? Aí você entende, não é isso. Ele é sobre outra coisa. Então, assim, eu gosto dessa estrutura, dele te direcionando aos poucos pra você entender o que tá acontecendo. Você é um perdido que te deixa curioso pra continuar o filme, sabe? E eu acho que o auge dele tá ali no segundo ato mesmo, porque no final, né, que seria o ato 1, eu gosto de como o filme se encerra, gosto da resolução que ele te entrega ali no final e tudo, mas acho que a gente pode falar mais pra frente de alguns probleminhas que vão acontecendo ao longo da trama. Mas o maior problema desse filme pra mim, cara, é que ele conseguiu, assim, ele conseguiu me emocionar, ele conseguiu acho que a mensagem que o filme quer passar, de ser essa coisa reflexiva, né, sobre a vida e a morte, o que você faz ali ao longo do caminho, se você já sabe o que vai acontecer lá na frente, como que você vai levar a vida a partir daí. Então eu acho que ele consegue caminhar bem nessa temática, pra mim funciona muito, mas eu sinto que eu não consigo me conectar com os personagens direito aqui nesse filme. Justamente ao mesmo tempo que essa estrutura que ele escolhe é boa no sentido de te deixar interessado no filme e te deixar reflexivo no que ele quer propor, né, de mensagem ali, você fica meio solto, porque em cada ato tem um personagem que vai aparecer ali, você não tem tempo, os personagens não têm tempo de tela. Tom Hiddleston aparece o quê? 20 minutos no filme. E então assim, você não tem tempo pra se familiarizar com os personagens, eles não ficam tempo suficiente ali pra você ir criando um sentimento pra aquele personagem, querer acompanhar mais dele. Quando tem a cena da dança do Chuck, que é ele adulto ali, o Tom Hiddleston, que é muito boa, você acha que você vai acompanhar o personagem a partir dali, e aí sim você vai engrenar no filme através da vida desse personagem. Tudo que veio antes eram coisas que vão complementar isso, mas não, logo ele sai de cena e você acompanha ele na infância, e aí é outro personagem, é outro ator fazendo. Então eu não gosto muito disso. É uma coisa que acontece, é uma coisa que eu acho que o Spielberg faz melhor em Fabelmans, que é essa coisa de, beleza, eu vou contar a vida aqui e eu vou ter um ator que vai me interpretar aqui criança, adolescente, depois adulto, mas ele dá tempo de tela suficiente pra cada um, você se acostuma com aquele personagem, você acompanha ele crescendo e você consegue entender aquilo, não fica estranho. Agora que você pegou pesado na comparação agora também, que moço, Fabelmans é um filme fantástico, cara, tá louco. Nossa, Fabelmans é filmaço. Me deu vontade de ver de novo depois que eu terminei a Chuck, porque eu lembrei muito de Fabelmans aqui. E então assim, eu acho que, né, com Fabelmans fresco na cabeça, que ele faz isso melhor. Aqui a gente fica meio desconectado, você não consegue criar uma empatia com os personagens, porque logo eles somem de tela. E aí a gente tem uma narração aqui que às vezes é ok, mas nossa, que aqui me incomodou. Acho que o Luiz vai falar que ele odeia a narração em off, mas eu geralmente defendo a narração em off. Porque, por exemplo, Taxi Driver,
The Batman, Blade Runner. Eu acho que são narrações em off que funcionam. Não, pra a de mim, Blade pelo Runner é menos. ruim demais também, amigo. Nossa senhora. Inclusive, eu acho que eu vi a versão que tá sem. Eu tenho isso na minha cabeça que existe, mas eu acho que eu vi a versão que não tem. Agora você falou. Então, por isso você acha boa, E tô porque você não defendendo. ouviu. A de Blade Enfim. Runner é de doer. Nossa senhora. Mas as outras aí que eu falei eu gosto, não me incomodam não. Mas aqui, cara, nossa, eu achei completamente desnecessário, porque é um narrador que te tira do tom. Parece que o narrador não tá no mesmo tom do filme. Tem uma coisa que é acontecendo em tela que é pra te emocionar e parece que ele tá lendo uma história, assim, pra um público. Ele não tá falando com a emoção que a cena quer passar, sabe? Eu acho que fica meio desconectado o jeito que ficou essa narração. E eu acho que funciona em algumas partes. Acontece alguma coisa em cena e o narrador aparece ali pra dar um ganchinho, pra fazer um comentário, uma piadoca. Ah, não. Eles insistem em manter esse narrador muito em cenas que você já tá entendendo o que tá acontecendo. Tá muito óbvio e ainda tem um narrador te contando. Então eu acho que essa narração mais atrapalha do que ajuda aqui. E eu acho que os personagens têm muito pouco tempo de tela. Essa troca é muito rápida e a gente acaba não se conectando muito. Mas dito isso, o filme ainda funcionou bastante pra mim. Eu ainda terminei bem satisfeito com ele, assim, porque eu acho que ele é um filme que, pelo menos comigo, me deixou assim. Você termina aquele filme, fica olhando pra tela, assim, meio pensativo, né, sobre a vida. É um cara... A gente vai entregar o filme aqui em algum momento, mas deixa vocês darem as opiniões de vocês aí primeiro. Mas, pelo menos, a mensagem que é o conto do King, que o filme do Flanagan quer passar, eu acho que funciona, mas poderia ter batido mais forte. Poderia ter sido melhor. E você percebe que dava pra melhorar bastante isso aqui. Mas ainda funciona. Gusta, e aí? Gente, eu não achava que o Mike Flanagan ia me fazer chorar num domingo chuvoso, mas ele fez. Esse filme... Foi a ressaca. Eu tô de ressaca e fui assistir um filme que fala sobre o sentido da vida num domingo chuvoso, sabe? É isso, lágrimas. Eu achei esse filme bem emocionante, assim, sinceramente eu gostei bastante dele. Eu acho que vocês vão estar num tom e eu vou estar no Jerry, porque enquanto o Lucas falava, o Luiz tava acenando assim, tipo, sim, parecia que ele vai concordar um pouco ali, vamos ver. Mas eu acabei de assistir o filme e eu saí muito empolgado dele, assim, eu gostei muito desse filme. Eu achei que o Mike Flanagan deu uma pivotada muito interessante na carreira dele, porque a gente não tava acostumado a ver ele fazendo esse tipo de filme, esse tipo de direção, né? Ele é um diretor do horror. Aqui ele tá com o Stephen King, que é um escritor de horror, mas a gente também já falou aqui do Stephen King. O Stephen King, muitas vezes ele é até melhor escrevendo dramas do que quando ele só escreve horror puro, né? Claro que ele é o mestre do horror e ele sempre vai escrever muito bem, mas quando ele escreve esses dramas, assim, a gente sente que o Stephen King tem muita coisa pra falar. O Stephen King, ele sempre tem muita coisa pra falar. Ele é um escritor que reflete muito sobre esse propósito, esse sentido da vida, né? O que é gozar a vida. Ele tem muito essa coisa, assim, em várias das histórias dele. E começando, inclusive, pelo Stephen King, eu acho que o fato do Stephen King ter a Dança da Morte, né? Aquele calhamaço dele de 1.350 milhões de páginas, falando sobre um cenário apocalíptico com uma perspectiva mais negativa, parece que esse conto dele, né? A Vida de Chuck, é meio que uma resposta pra ele mesmo de que é possível fazer uma diferenciação, assim, olha, é o mesmo cenário, é o fim do mundo, mas a gente vai ver com outros olhos, com um olhar um pouco mais otimista, com um olhar um pouco mais maduro e eu acho que também um pouco mais velho mesmo, né? Eu tenho a sensação de que o Stephen King escreve esse conto na vida, ele é já um senhorzinho, ele é idoso já, então ele escreve muito mais, parece que pra contar essa história pra ele mesmo. E quando eu pego a referência principal, né, do filme, aqui eu vou misturar um pouco o Stephen King com o Mike Flanagan, porque eles dividem o roteiro. Quando você pega a referência principal dele, que é o Carl Sagan, né, que é Cosmos, você entende o porquê ele tá falando tudo isso. Porque é aquela coisa de, tipo, quando você se enxerga no mundo, quando você se coloca no universo, é o universo contando a história dele mesmo por meio de você, por meio da sua existência. Então, existe uma vida, uma infinidade de possibilidades da vida dentro da sua própria vida e aquela coisa toda que o Carl Sagan fala muito, né? O Carl Sagan morreu falando isso, que a gente tem que celebrar a vida enquanto ela é. Então, assim, é muito essa coisa dos pequenos momentos, dos pequenos prazeres da vida e tudo mais. Então, quando você olha parece que essa timeline, assim, essa trajetória, o filme vai ficando mais forte, mais emocionante, mais pesado, assim, sabe? No fim das contas. E eu adorei essa forma nova dele de dirigir, meio Fablemans mesmo. Eu anotei aqui algumas referências que eu peguei da cabeça mesmo, que eu não sei se eles se inspiraram pra fazer isso, mas me lembrei muito de Fablemans,
Lembrei muito de Mr. Nobody. Eu já ia falar. Falei assim, se Mr. você não Nobody. tivesse anotado Mr. Nobody na sua lista aí, eu já ia brigar. Tem o próprio o curioso caso de Benjamin Button também, né? Tem. Benjamin Button. Eu acho que Cosmos é a referência principal, porque ela é a mais direta. Ela é... Inclusive, eu vou até puxar o que o Lucas falou do narrador. Eu amei esse narrador. É o Carl Sagan, gente. É um narrador de documentário. Ele tá narrando, tipo, os cosmos são assim, as estrelas e o universo. É o narrador de Cosmos. É uma homenagem. É claro, ficou nítido pra mim, assim. Sim. Então, é tosco mesmo, mas é porque tem essa coisa meio dos anos 80, essa narração meio intrusiva de documentário, de como se fosse não parece um acadêmico falando? Parece, tipo assim, como se fosse uma coisa meio, tipo, um sabichão que entende muito mais da vida do Chuck do que ele mesmo. Porque o Chuck mesmo, ele não entendia da vida dele, ele vivia a vida dele. Desde criancinha, ele só... O Fabelmans vem muito aqui nisso, assim, nessa coisa de observar que a arte, né, o que ele gosta de fazer, que no caso do Fabelmans é o cinema, vai trazer felicidade pra ele. E no caso daqui do Chuck é a dança, né, e me lembrou muito o Billy Elliot também. Então, assim, as grandes referências do cinema são muito... Eu na minha opinião, achei que o Mike Flanagan trabalhou muito bem, assim. Ele consegue trazer isso pra tela. E o filme tem uma textura, uma fotografia diferente, assim, um pouco mais iluminada. Eu gosto muito da fotografia. Lustrosa, mas bem iluminada, que ele não traz nos outros filmes dele de horror clássicos, né? Que ele gosta de trabalhar com escuro, com essa coisa do negativo e tudo mais. E aqui ele traz tudo muito iluminado, muito flare, né? Luz vazada na lente, traz aquela coisa meio como se estivesse sonhando. Então tem muito essa coisa. Fabelmans, toda hora, gente, eu lembrava de Fabelmans por causa da infância, de tratar a infância, de ver a arte ali desde os pequenos passos, né? Assim, de sentir prazer na vida pela arte e tudo mais, né? O contraponto entre a vida do contador versus a vida do dançarino, né? A vida do cineasta e a vida do cara, do engenheiro, né? Do pai dele. Então, assim, a mãe, a figura materna e a figura paterna, mesmo com a ausência do pai e da mãe, mas na avó e no avô. Então, eu gostei muito desse filme. Eu acho que o Mike Flanagan tem se ele continuar trabalhando com filmes assim, se ele pivotar mesmo pro drama e for pra essa área, eu acho que... A Vida Secreta de Walter Mitty também, lembrei muito. Nossa, eu ia falar desse. Porque tem essas viagens, a própria capa me lembra. Quando eu olho pra capa, me lembra muito da Vida Secreta de Walter Mitty, essa coisa mais lúdica, né, de ir atrás do propósito e tudo mais. Então, eu acho que essa reunião de referências fala muito alto no filme. E no fim das contas, eu concordo com você, Lucas, com relação aos personagens, com relação à frieza que os personagens têm, porque acaba que esse tom um pouco meio professor. O primeiro ato, a terceira parte, né, que é o começo do filme, ela é, assim, uma explicação do porquê que o mundo tá acabando, uma chateação que eu já sei gente, que o mundo tá acabando. Enche um pouco o saco e fica um pouco confuso, porque parece que você não sabe onde que ele quer chegar mesmo. Fica meio redundante. E aí não cria muita conexão com os personagens. Mas quando o Benjamin Pajak, que é o menininho, que é o Chuck pequeno, aparece, eu acho que ele é a conexão, né, com o filme. Eu acho que ele esse molequinho, ele é muito bom. Ele é muito bom. Eu achei ele um ator, assim, excelente, uma escolha mirim ali, excelente. O Chuck adolescente, inclusive, é o extraordinário. É o do quarto de Jack, né? O Jacob Tremblay. Exato. Não cansa de sofrer, né? Mas o Benjamin Pajak, que é o molequinho, o menorzinho, né? Que carrega um pouco mais o filme. Eu achei ele demais, assim. Eu me emocionei muito com ele. Achei ele incrível. Ele tá impecável. E ele é uma criancinha muito esperta. Depois você vai ver as entrevistas lá com ele. Ele é muito bom, assim. O moleque dá a impressão de que ele vai dar uma decoladinha, né? Não dá pra pôr a mão ele no fogo. Tá parecendo muito o Batutinha lá. Darla, minha amada. Então o jeito que ele ri, o jeito que ele anda, parece muito o Batutinha. É muito, tem uma inocência, tem uma coisa muito... Tem também é porque essa coisa do Stephen King de retratar a infância é muito própria dele, né? Ele tem um jeito, o Conta Comigo, né, também, tem essa coisa meio de fazer as amizades ali e ter essa pegada mais nostálgica mesmo. Ele é muito nostálgico. Então, eu acho que pelo todo, o filme me pegou muito, sabe? Pela forma com que ele se estrutura, pelas homenagens que ele faz, pela história que ele conta, assim, como um todo, no geral mesmo. A forma também é bem diferente, né? Fazer o filme ao contrário é muito legal. E também, assim, eu fiquei pensando, gente, esse filme é tudo que o Bo Tem Medo queria ser, sabe? Aquela coisa meio de, tipo, trabalhar um pouco o subconsciente e como a gente interpreta as pessoas que passam pela nossa vida de uma forma caótica, só que com sentido, sabe? Que no final aquilo ali expressa alguma... Parece que no final o filme fala de fato alguma coisa. Ele tem
muito a dizer, e você sai com essas reflexões na cabeça pra próxima, né? Pra vida. Você leva isso pra sua vida. Diferente lá do Bo Tem Medo, que é tipo, sim, é tudo que ele viveu, é a pira que ele viveu, só que quando ele abre o sótão é um pinto gigante que tem lá dentro, sabe? Tipo, não é sobre isso, cara. É muito mais, tipo, pegar o que 2001 faz do que aquilo lá em Bo Tem Medo, sabe? Então, isso, sabe? Você vai puxando as referências, dá pra ver que o Mike Flanagan, ele pensou em tudo que ele pôs ali. Então, eu gosto muito desse filme. Apesar desses probleminhas que eu senti também, de distanciamento e da explicação, assim, principalmente naquela terceira parte, no começo do filme, muita explicação. Tipo, para de me explicar, pelo amor de Deus, eu sei que o mundo tá acabando, chato. Mas é isso. O filme me emocionou muito e eu tô aqui ainda... Com certeza até o fim desse episódio eu vou lembrar de uns 500 filmes e reflexões e... Eu vou descobrir o sentido da vida nesse episódio. É isso. Também você acabou de ver, né? Quando a gente acaba de ver e vai assistir o filme, a gente processando ele ainda, né? Eu tô nessa fase. Eu tô um pouco nessa fase. Gente, eu adoro fazer esse podcast. Pega tudo que o Gusta falou sobre a estrutura, sobre qual parte é melhor, qual parte é pior, o que ele gostou, o que ele não gostou, e inverte pra mim, tá? Porque assim... Bom, vamos... Deixa eu tentar organizar meus pensamentos aqui. O Mike Flanagan é um cara que eu gosto muito. Eu gosto muito da persona do Mike Flanagan. Vou falar que eu gosto muito do Mike Flanagan como pessoa, porque eu não conheço. Mas assim, da persona que ele apresenta na internet, nas entrevistas, conversando, ele é uma figura da qual eu gosto muito, sabe? Eu acho que o Mike Flanagan tem algumas coisas muito particulares dele que são muito legais, que são muito boas de replicar. Ele tem um fascínio por trabalhar com o mesmo elenco. Então, tipo assim, ele tem um grupinho ali de 6, 7 pessoas que ele não abandona nunca, que estão em todas as coisas que ele faz. E assim, as coisas que ele gosta são muito legais, assim. Ele sabe aquela pessoa que deve ser legal de conversar. Então eu tenho muita essa impressão do Mike Flanagan e por isso, toda vez que o Mike Flanagan faz alguma coisa nova, eu fico curioso. Eu vou atrás. Ao mesmo tempo, eu tô pra ver um diretor, um criador, que ele faz muita série, né? Eu tô pra ver um criador tão instável quanto o Mike Flanagan. Às vezes ele pega umas coisas assim e tudo clica, dá tudo certo. Como é o caso de Missa da Meia-Noite, por exemplo. Nossa, às vezes ele pega umas coisas e é assim, completamente perdido, é completamente blasé, como o clube, eu acho que chama Clube da Meia-Noite, também não lembro, aquela série de uns adolescentes que estão morrendo e fica contando história de terror. Que dói. Aí você tem lá Mansão Rio, legal pra caramba. Mansão Bly, mais ou menos. Aí você pega a filmografia dele. Doutor Sono, é um filme que eu já não gosto, assim. Aí você pega um outro filme, bom. Então, assim, cara, eu fico impressionado com a instabilidade da carreira do... Tem a Queda da Casa de Usher também, que é legal, sabe? Eu não colocaria entre os melhores dele, mas também é legal, é divertido. Então, assim, esse é o quarto projeto que ele faz com o Stephen King. Eu acho que é o terceiro, porque tem Jogo Perigoso pra Netflix, inclusive, tem Doutor Sono e agora tem A Vida de Chuck. É o terceiro projeto que ele faz do Stephen King, né? E, assim, dá pra perceber que o Mike Flanagan é um cara muito pop, muito atualizado, ele gosta de umas coisas muito legais, ele tem referências muito boas, só que a carreira dele é muito instável. E aqui, pra mim, é um resumo da instabilidade da carreira dele. E eu acho que é um filme que acaba ficando tão genérico. Pra mim, o problema principal desse filme é que ele fica muito genérico. Quando ele acaba, assim, você fala, cara, tem tanto chavão, tem tanta frase feita, tem tanta coisa assim. E eu acho que o próprio narrador, que é o Nick Offerman, que aparentemente resolveu aposentar e viver só de narração, que é atuar mesmo, saudades. Agora, ficar botando a voz dele em projeto, ele bota a torta e a direita aí. Parece tanto que é, tipo assim, é a voz do Stephen King. Sabe um problema de adaptação? Sim, o narrador isso é um livro. É um livro, tá bom, gente? Ó, isso é um livro, beleza? E vocês sabem como é que é, né, gente? Filme não é livro. Você tem que ir por outros rumos, você tem que tentar estabelecer de outros jeitos. Então, tô aqui tentando organizar meus pensamentos, mas tô falando de forma muito bagunçada, tal qual A Vida de Chuck. O que eu mais gosto no filme? O que eu mais gosto no filme é do começo dele, é do primeiro ato. Porque eu acho que ele estabelece assim, ele se estabelece como um filme que está fazendo uma análise sobre o fim do mundo. Seja o mundo qual for, seja o universo, seja uma vida, seja as duas coisas ao mesmo tempo, você tá tentando entender e lidar com o fim do mundo. E aí o filme assume um tom tão, assim, corajosamente contemplativo pra mim. Ele vai e ele separa as histórias em partes, ele dá um pouco de backstory dos personagens, eles têm conversas sobre trivialidades, que são conversas que as pessoas teriam, sabe, sobre o fim do mundo, dúvidas que as pessoas teriam sobre o fim do mundo. E pra mim são umas conversas tão legais, são uns pontos tão importantes, eles falando sobre casamentos ou divórcios, eles falando assim, o que você fez da vida e o que você queria fazer, que é o dono de casa funerária
funerária que queria ser Homem do Tempo e tal. Então, assim, você tem umas interações tão contemplativas, tão interessantes, sabe? De um personagem passeando e conversando com uma pessoa e vendo o que essa pessoa acha do fim do mundo. Aí ele vai e encontra outra pessoa e vê o que essa outra pessoa acha do fim do mundo. Eu tava achando tão legal, tão assim, cara, senta e vamos ver reflexões sobre o fim dos tempos. Eu tava achando o máximo, assim. E também com uma pegada muito Mr. Nobody, que, olha, a gente tá na contemplação de como é o mundo acabando, mas a gente tem um mistério aqui que quem caralhos é esse cara, o que ele significa, que rumo a história vai tomar. E eu tava muito curioso, muito investido, falando assim, tá, o que é o Chuck? Quem o Chuck vai representar aqui? E a partir de quando você descobre quem é o Chuck, eu acho que o filme começa a patinar. E, assim, a melhor cena do filme, pra mim, como um todo, ela tá no segundo ato, que é a dança do Tom Hiddleston, que é extraordinária, assim, é muito legal. É muito, muito legal mesmo. Só que em termos da história engajar, eu acho que o filme vai murchando e murchando e murchando, e eu cheguei no final tão desinteressado por alguns problemas. O principal deles é o excesso de voice-over, gente. Eu sei, ele tem birra de voice... Eu tenho birra de narração, eu tenho mesmo. Só que aqui ele passou muito do ponto. Ele fala demais, ele fala muito mais do que qualquer outro personagem. Muito mais mesmo. E eu acho que isso mina muito o seu tempo de processar a história. Você não tem tempo de absorver os acontecimentos, de explorar os acontecimentos, de sentir os acontecimentos. É uma sequência zona de fatos, de coisas acontecendo e que não estão acontecendo, na verdade. Que tem alguém dizendo pra mim que elas estão acontecendo, tá? Fulano morreu no dia tal. Não sei o que. Tá, o outro fulano morreu também, não sei o que. Tem o quarto que ninguém nunca entra. Mas, sabe, você não tem as cenas. E aí, eu fico um pouco triste com a ausência de Tom Hiddleston no filme. Eu acho meio... Nossa, é como se ele fosse um dos coadjuvantes do elenco estelar, assim, e não o protagonista. Eu acho que meio que não é mesmo. Acho que o filme dá mais a entender que o protagonista é o tio Ethel Ejiofor do que o Tom Hiddleston, sabe? O protagonista Mas quando é o ele aparece é tão bom, né? Que você quer acompanhar mais ele. Então assim, eu acho muito legal a homenagem ao Fred Astaire e a Ginger, sabe? Que aparece nos filmes e a reprodução da dança. E é muito, muito legal a cena da dança, como ela é conduzida. Ali a narração funciona bem, sabe? A coisa... Eu acho que o filme funciona melhor quando ele tá parecendo mais episódico. Quando assim, vamos contar a história dessa galera aqui sobre o fim do mundo. Vamos contar a história dessa galera sobre o fim do mundo. Vamos contar a história desses 3 desconhecidos que se encontraram no... Isso é muito Stephen King. 3 desconhecidos que se encontraram no momento mágico em que a música, a arte brilhou mais que qualquer outra coisa. Que lembra muito Sinners, inclusive, né? Mais recente, tipo, olha, como a arte agrega, como ela significa alguma coisa, né? Ali ela tá significando o que importa na vida e tal. Então é uma cena muito legal. Eu gosto muito também do monólogo lá do Salsicha. Eu acho, assim, também top 3 do filme. Eu acho muito legal, porque ele tá lidando de um jeito esquisito, né? Parece que ele tá dando risada, mas você entende que algumas pessoas se comportariam assim, sabe? Aquela risada de nervoso, aquela coisa do tipo, cara, que porra tá acontecendo aqui? Então eu acho que quando o filme tá abstraindo muito, quando o filme tá misterioso, eu acho ele muito legal porque me lembrou das melhores partes de Mr. Nobody. Quando ele começa a botar o pé no chão, eu acho que ele fica meio genérico. Ele quer investir no dramalhão, ele quer pesar no emocional, ele quer que você chore, que você sofra e tal, só que ele faz isso de modo meio forçar a barra, é muito com a narração, é pouco em cena. Eu acho que o filme é distante, assim, tecnicamente mesmo, sabe? E melodrama geralmente é tão perto, né? Melodrama geralmente é tão close, é plano tão fechado. E eu acho que o filme tão aéreo, tão avulso, assim, na maior parte do tempo, sabe? Eu acho que o filme só aproxima do Chuck quando ele é criança, quando é um outro elenco, assim. O filme não se aproxima do Chuck antes. Aproximar literalmente mesmo, sabe? Da gente tá colado na cara dele, da gente ver o que ele tá passando e tal. Eu reparei, por exemplo, que depois da dança é só quase plano aberto. Você percebe que tem alguma coisa errada com ele, mas você só vê de longe, sabe? A câmera quase não foca na cara dele, você quase não acompanha ele, assim. E eu acho meio, sabe, pra uma história que quer vender um melodrama, que quer te emocionar a todo custo, me parecem escolhas meio esquisitas, sabe? Acaba ficando meio blasé. Então eu gosto mais do filme quando ele é mais episódico, sabe? Quando ele é mais analítico, quando ele é mais... O mundo está acabando. E aí? Quando ele resolve embarcar no... Tá, e esse cara aqui que vai morrer daqui a pouco, como é que ele tá lidando com isso, não sei o quê? Eu acho que ele fica mais desconectável, sabe? Você assiste, tá, beleza, eu entendi o que você quis dizer, mas parece que eu não tô sentindo o que você queria
queria que eu sentisse, eu fiquei um pouco com essa amarra, assim, sabe? Ao mesmo tempo, eu discuti muito com a Carla isso, assim, que a gente assistiu junto, ela gostou muito mais do filme do que eu, e ela falou uma coisa que eu também entendo, eu não concordo, mas eu entendo. Ela acha que essa impessoalidade, ela faz parte dessa história, porque o Chuck não é um cara nada especial, assim. Ele é um cara comum que passou por uma merda, que descobriu, sabe, que não vai durar muito nesse mundo, e aí a gente tá passando pelo fim da vida desse cara comum, desse cara que, sabe, já mesmo... acho que é completamente contrário. Então, eu não concordo, tipo assim, como eu falei, eu entendo o ponto de vista, mas eu vejo um pouco diferente, sabe? Porque eu acho que, beleza, e ele tá com essa amarra, mas essa amarra não muda muito o jeito dele viver a vida, tanto é que ele faz escolhas muito tradicionais, muito banais, muito, olha, eu tenho que ir pelo sustento, eu vou virar contador, não sei o quê, mesmo sabendo que o destino dele era curto. Então eu acho que se você pegar por essa lógica que ela apresentou, meio da inevitabilidade da morte e da inevitabilidade do tédio e de que a maior parte da sua vida vai ser de poucos eventos mesmo, vai ser normal, e que na hora da morte você vai lembrar dos poucos brilhos, dos momentos escassos, assim, você até enxerga por uma ótica mais positiva. Mas eu fiquei com uma sensação muito desconectada, assim, eu gosto muito de algumas partes do filme, e pra mim é muito difícil quando o filme começa muito bem, que é o meu ponto de vista, começa muito bem e vai piorando. É meio Matrix 4, sabe? Eu achei o começo de Matrix 4 muito ousado, muito assim, caralho, nossa, ela tá pegando pra valer aqui, ó, ela tá quebrando a fórmula completamente. Eu acho que quando ela vai caindo meio no blasé, o filme vai murchando. Eu tive um pouco essa impressão aqui também, sabe? Guardadas as enormes devidas proporções. Ele me lembra bem mais Benjamin Button do que ele me lembra Fabelmans. Eu achei muito parecido com Benjamin Button, assim, na estrutura, que eu nem acho Benjamin Button puta de um filme, mas eu acho que ali... eu acho que como é o Fincher também, você já tem... É o Fincher, né? Ele vai contar a história bem, assim. Cara, esse argumento, puxar esse argumento, essa conversa que você teve com a Carla aí, esse argumento de o filme deixar as coisas mais distantes propositalmente, por ele ser um cara comum, que ele não é nada especial, eu acho que é completamente o avesso disso, porque o filme não tenta ser sutil em momento algum. E ele literalmente verbaliza: eu sou maravilhoso, eu posso deixar minha vida maravilhosa. Ele internaliza isso, o Chuck. Ele chega um momento da vida dele e ele fala: olha, eu posso ser especial sim, eu posso ser diferente, eu posso ser maravilhoso, eu posso ser bom, eu sou bom nisso daqui. E ele é o que guia ele. Você entende que é isso que guia ele dali pra frente. Porque mesmo ele sabendo o fim dele, como é que ele vai levar a vida, como é que ele vai se agarrar aos momentos, ele se agarra a isso, ele repete isso várias vezes no filme, né? Em determinado momento, olha, aquele momento pra mim foi maravilhoso, ele internaliza: eu sou maravilhoso e eu posso fazer coisas maravilhosas, e isso vai guiando ele. Então, assim, eu acho que é muito o contrário. O filme, ele tenta mostrar que, olha, mesmo você, espectador comum, você pode ter significado através da arte, através de alguma coisa que você gosta, que te dá prazer em fazer, e se agarrar a isso pra levar a vida de uma maneira mais leve, não simplesmente pautada, né, Mas é engraçado, porque antes do Gustavo comentar, ele amarra tudo, né? O spoiler do spoiler, vou contar o final do filme. Mas assim, ele amarra tudo dizendo que ele não vai se deixar levar por saber a hora da própria morte. Só que ao mesmo tempo, o filme dá um encaminhamento de que ele só tem momentos esparsos em que ele foi feliz, sabe? De que a vida dele não foi feliz. Porque na hora da morte ele vai lembrar dos bons momentos. E o próprio narrador diz que esses momentos foram poucos. Então assim, não sei, eu também não tenho essa leitura que você teve de, o cara que acha que é especial, que percebe que pode fazer a vida especial. Eu acho que ele acabou levando uma vida qualquer. Eu acho que a tendência do filme é querer dizer que mesmo que você saiba o seu final, isso não vai ou não deveria afetar o jeito que você vive sua vida. Então ele toma decisões muito banais o tempo inteiro, sabe? Ele só vai lembrar dos pouquíssimos momentos de espontaneidade que ele teve na vida adulta e tal. Eu acho o filme, final, bem triste, assim, pra falar a verdade. Final não, eu acho a história bem triste, não muito triste, pra cima, né? Mas é um pouco aí mesmo que eu queria chegar aqui. Esses momentos vão ser poucos, ele tem uma vida banal, ele vira contador e tudo, e vai ter aquela vida, ele segue a cartilha que ele tinha que seguir, ele pega o dinheiro, ele fica com a casa, ele tem um emprego, vai trabalhar de terno e tudo, no que o avô dele disse que era o mais rentável, ele não vai viver de dança. Mas ao mesmo tempo, ele não deixa, eu acho que isso fica muito claro na cena da dança. Ele tava indo pro trabalho e ele para no meio da rua porque ouviu uma música e simplesmente esquece da rotina dele, esquece que ele tem que trabalhar pra parar pra dançar. Então assim, eu acho que o filme vai muito nesse sentido de, apesar dos bons momentos pra ele serem poucos, ele não deixa de aproveitar nenhuma oportunidade que ele tem de desfrutar daqueles momentos. E que baita cena, né, gente? Que dança mais legal. Como dança o homem, puta merda. Aí você me põe uma cena dessa e me some com o Tom Hiddleston do filme. Pois é. Como dança o homem, caralho, gente. Dança gatinho, muito bom. É muito bom, cara.
Eu acho que vou dar meus 2 centavos nessa discussão aí do que é o propósito, talvez, como é que ele leva a vida, porque eu acho que o filme fica mostrando pra gente que, independentemente de como você interpretar isso, se foram mais momentos felizes, mais momentos tristes, no fim das contas, por mais que você escolha um caminho mais da arte, um caminho mais da contabilidade, um caminho mais... Você vai ter momentos entediantes, momentos que vão ser passáveis, e você vai ter outros momentos que são um pouco mais catarse. A própria menina da bateria, ela é um exemplo disso. Ela faz o que ela gosta. Ela faz... Ela segue o instinto dela. Só que ela tá no meio da rua pedindo dinheiro num chapéu. E ali, quando ela começa a tocar, ela começa a fazer o básico. Ela começa a fazer mais do mesmo. Porque, no fim das contas, não interessa o caminho que você escolhe. As coisas vão ser um pouco blasé mesmo. Durante a maioria do tempo. Não tem como você viver uma vida só de altos, né? Eufórica e, sabe, a vida da Virgínia, sabe? Não dá pra viver uma vida, tipo, que toda hora você tá num jatinho indo pras Maldivas, sabe? Tipo, vai ter momentos que você vai precisar um pouco de um equilíbrio, talvez, uma coisa mais... Que no fim das contas são esses os momentos em que vão permitir que você encontre esses altos, né? É aquele clássico. Eu acho que assim, a mensagem, no fim das contas, é muito óbvia, mas o filme não reinventa a roda. Eu acho que muito pelo contrário, ele reforça um argumento. Eu e o Luiz, a gente tava discutindo aqui antes do Lucas entrar, dessa coisa do Stephen King ter escrito durante a pandemia, né? A gente não sabe, porque o livro foi lançado em setembro de 2020, que já tinha pandemia, mas aí a gente não sabe como foi a construção toda dessa história aí, né? Pra chegar. Mas eu tenho uma sensação de que vem por esse reforço, assim, um pouco de resgatar a nossa felicidade, assim, frente às catástrofes, né, que estão acontecendo. Essa mensagem, mais uma vez, muito óbvia, com um locutor aí, falando pra gente o que a gente precisa sentir. E uma coisa que geralmente eu não gosto, que é a trilha sonora. Ela é bem invasiva, né, no melodrama. Ela é construída com uma pegada um pouco, tipo, nos grandes momentos ela vai subir, aí vai deixar aquela nota de piano, segura, aí vem, sabe? É um clássico do melodrama. E aqui eu gosto, não sei se eu acho que eu tava mais predisposto. Aqui eu gosto muito. Eu tava mais predisposto a entrar nesse mundo lúdico, assim, sabe? Ele não quer construir um mundo muito cru. Ele quer deixar a coisa um pouco mais com um tom de fábula, né? E aí por isso que eu gosto muito da metáfora do quarto. Eu acho que a metáfora do quarto, ela é interessante pra mostrar que tem algumas coisas que você passa a vida inteira sem saber, você quer saber a resposta. É aquela metáfora eu preciso saber o que tá ali dentro, mas quando eu sei, eu já sabia. Tipo, já tava em mim, eu já tinha processado essa informação, eu só não tinha dado aquele clique. Então também eu gosto muito, porque ele é um argumento autoexplicativo, né? Eu gosto de como o filme é conduzido, porque ele não engana o espectador. Eu gosto muito disso, sabe? Ele não tenta fazer um filme de sentido da vida, e ele também não muda a estrutura do filme pra enganar o espectador. É muito mais pra mostrar que o filme dele tem sentido daquela forma, pra mostrar que a história faz sentido daquele jeito. Não fica aquela coisa meio, descubra o mistério, porque eu vou deixar meu filme muito complexo, cabeçudo, e vai ser ao contrário, e vai ter subconsciente, e vai ter muitos personagens. Não, até porque você entende muito bem o propósito de cada um dos personagens. É muito bem desenhadinho. Talvez falta tempo de tela pra alguns deles, né? Eu acho que, principalmente pro Tom Hiddleston, eu concordo com vocês, que ele precisava ter aparecido mais. Mas, ao mesmo tempo, eu gostei tanto do molequinho, assim, eu achei que ele entregou tanto, né, o Benjamin Page, que o filme acabou ficando até um pouco mais lúdico, assim, até um pouco mais fabulesco, por causa da figura das crianças, né, ali na escola, do baile. Gente, aquela cena da dança do baile, o baile de Volta pro Futuro, aquilo tudo é muito fofo, as referências são muito fofas, sabe? Eu quero muito ver o Mike Flanagan fazendo mais filme assim, sinceramente. E a gente tá numa tendência de, não é nem de whitewashing, mas de branco roubar criação de preto, que eu vou te contar, né? Você falando de Volta pro Futuro, que insinuaram que uma pessoa branca inventou o rock and roll ao invés do Chuck Berry, aqui a gente tem uma pessoa branca que inventou o moonwalk. Exatamente. Não, então tá bom. Então beleza, tá, ok. Deixa ele. Foi ele que inventou esse passo. A professora realmente ficou intrigadíssima. Tá vendo? Essa coisa de quando tá... É uma coisa Chazelle, sabe? O Damien Chazelle inventou o jazz. O
Marty McFly inventou rock and roll e o molequinho do o Chuck Rance, o Chuck inventou Moonwalk. Exatamente, mas essas cenas ali da escola tem essa questão ali mais da pureza das crianças que traz uma vibe mais nostálgica, uma vibe mais gostosinha assim pro filme, sabe? Eu acho o segundo e o terceiro ato não dá pra falar desse jeito, né? Eu acho a última parte do filme é mais interessante, eu acho muito bom, porque ele vai costurando de uma forma, ele começa do universal pro particular, né? A gente fala isso em vários filmes que a gente comenta. Ele trata um tema que é universal a todos, que é o fim do mundo, apocalipse, destruição da humanidade, parará. E aí ele vai diluindo aquilo pro extremo do particular, né? Do que é a vida da pessoa dentro daquela catástrofe. Mas sabe o que me vem na cabeça aqui? É assim, vocês não vão nem acreditar no que eu vou falar, mas vocês assistiram Melancolia, do Lars? Infelizmente. Do Lars von Trier, né? Não. Aí o Lucas não gosta do filme. Eu acho assim, gente, a ideia é mais ou menos a mesma, sabe? Melancolia é um filme, a gente tem duas irmãs, a gente tem a Kirsten Dunst, ela sei lá o que ela é melancólica, ela é depressiva, mas essa depressão paralisa ela, sabe? Tem hora que ela não consegue andar, que ela dá uns perdidos, assim, ela tem umas crises e tal. Então a gente conhece essa história dessa mulher que tá ela vai se casar, só que ela tem essas crises, essas coisas assim, e a irmã dela, que é a Charlotte Gainsbourg, tá lá com ela enfim, tá tentando lidar com essa situação. E aí a segunda parte do filme é sobre um meteoro imparável que vai destruir a Terra. E o filme é sobre a mesma coisa, sabe? As duas histórias, elas são sobre a mesma coisa, elas são sobre a mesma melancolia, que é você sair do particular e você ir pro universal, sabe? O que o Lars faz é comparar a depressão, a melancolia, com um meteoro vindo destruir a sua vida e você não tem oportunidade, você não tem mais o que fazer, sabe? Você tem que lidar com a situação. Esse filme também me lembrou melancolia por causa disso, né? É bem visível que a pegada é a mesma, o conceito é o mesmo nesse sentido. Só que pra pegar o exemplo, eu acho que o Lars faz tão melhor, porque eu acho que ali ele conecta de forma muito mais genuína, assim, o que tá acontecendo, sabe? De forma muito mais direta, muito mais, poxa, é isso mesmo. Eu acho que a estrutura, o tom, o ritmo, o jeito de contar a história, os diálogos, os cenários, são tão diferentes na primeira parte do filme do que eles são no resto, que é quase como se ele fosse um apêndice, sabe? É quase como se eu sinto um descolamento tão grande da primeira parte do filme pro resto, que eu acho que até tematicamente ele fica difícil de amarrar. Eu acho que a única marca que você tem é assim, você vai percebendo que aquelas pessoas estavam lá porque são pessoas que fizeram parte da vida dele de algum jeito. Ele viu de passagem, ou ele conhecia, ou é um professor não sei o que, ou ele tava na rua e viu fulano e tal. Que é uma conexão bem Mr. Nobody, bem Mulholland Drive, inclusive, né? Se você for parar pra pensar, porque tem aquela lógica lá do Mulholland Drive, que todas as pessoas que estão no filme são pessoas que, fulana viu de passagem aquele dia, né? Então, assim, eu também lembrei muito dele nesses momentos. Mas aí eu acho que a coisa... Sabe, eu tenho uma sensação tão grande que ela se desconecta, que ela é muito diferente do resto do filme, ela é diferente do tom, do ritmo, da estrutura do resto do filme, que eu acho que pode haver essa desconexão. Tanto pro meu lado, que foi gostar mais do começo do que do final, quanto pro seu, que foi gostar mais do final do que do começo, sabe? Eu acho que o filme falha enquanto unidade, porque ele se estrutura dessa forma meio bagunçada, porque ele tem dificuldade de vincular esses dois universos, sabe? Essas duas histórias que ele quer contar. Era um sonho dele, né, antes de morrer. Tipo assim, ele sonhando com o velho. É o cérebro dele apagando. É o cérebro dele apagando, é isso. Exato. É o que passa na sua cabeça minutos antes de você morrer, né? A sua vida passa diante dos seus olhos. Como ela passa? Aí ele tenta dar uma estruturada na forma que passa os seus medos, né? Qual que é o maior medo ali? É o fim da humanidade, é a destruição do planeta, a Califórnia desaparecer e por aí vai. Você vê que o maior medo do americano é a Califórnia desaparecer, né? Eles falam da Califórnia. Não, e eu lembrei de Interestelar também, porque é tipo aquela coisa, tipo, os estados produtores de alimentos não conseguem mais produzir os alimentos. Esse negócio de lembrar de referência é muito legal, porque esse filme tá me trazendo muitos. Eu lembrei também de Magnolia. Não, esse tem muitas mesmo. Magnolia também tem um pouco dessa coisa, como uma catástrofe única vai unir a vida de todas essas pessoas, né? Mas, no fim das contas, é uma pessoa só aqui. Sei lá, vai puxando muita referência. A gente podia falar do Paul Thomas Anderson de novo, gente. O que vocês acham? Quando saiu o filme novo do Paul Thomas Anderson no final do ano, a gente fala de todos eles, né? A gente fala do Paul Thomas Anderson inteiro. A gente fez do Scorsese, falar dos 10 filmes dele. Não, muito bom. Dá pra falar, eu já assisti quase tudo dele, eu acho. Mas enfim, cara, eu gosto do começo e eu não acho que o problema do filme tá em estruturar o começo com o final, não. Inclusive, eu até gosto de ir pescando ao longo do filme todas as referências que o Chuck traz pra aquele universo que ele cria compacto ali na cabeça dele, né? E aí você vai entendendo
entendendo. Você vai ligando os pontos, você vai vendo que, né, essa coisa de pessoas que ele conheceu, que ele viu e que ele foi criando dentro desse sonho que ele tem antes de morrer ali, e que ele se fixa aquela ideia que a professora falou pra ele quando ele era criança, que ele pode ter um universo ali, que ele mesmo vai criar dentro da cabeça dele, enfim. Então, assim, eu gosto desse começo, gosto de como o restante do filme vai te dando essas pichinhas, vai soltando pra você ali, pra você fazer essa conexão e entender o que era esse começo aí do filme. Então, o maior problema pra mim é realmente, se você vai fazer 3 atos diferentes, com personagens diferentes, alguma coisa tem que unir esses atos aí. E beleza, é a vida do Chuck que vai unir tudo isso, mas em cada um deles você vai ter um personagem interpretando o Chuck, você não vai ter nenhum que vai se fixar mais tempo ali com você. Então eu acho que isso me desconecta mais do filme. O Luiz usou a palavra distante, que eu acho que o problema desse filme é que ele acaba ficando distante, e ele funciona muito pra mim em vários momentos. Eu terminei o filme gostando muito do filme, mas aí você para pra pensar e fala, cara, mas podia ter melhorado isso daqui, ele podia ter ido mais fundo aqui, ele podia ter conectado melhor aqui, porque parece que a relação dele com o avô, com o Mark Hamill, o Tom Hiddleston, né? Ele com a esposa, como o Tom Hiddleston, depois que ele já é adulto e que ele, na hora que ele tá dançando, você vê que ele sente uma fisgadinha na cabeça. Dali pra frente que a coisa vai começar a gringolar. Não, e cagou pra essa mulher dele também, né? Tipo assim, o que ele lembra no fim da vida é de dançar com a desconhecida. Ele não lembra da mulher dele no fim da vida hora nenhuma. E lá a gente vê, acho que 2 cenas que ele tá com a esposa. Uma ele tá apagado e a esposa tá beijando ele lá na maca. E outra ele explica o que foi a cicatriz dele na mão. Cara... E assim, ao longo da vida dele, ele teve ótimos momentos, a gente vê os momentos bons da vida dele, nenhum foi com a esposa e com o filho. Nenhum. Ele caga pra esposa e pro filho ali, deixa ele sofrendo por ele. E é muito engraçado que o filme chamado A Vida de Chuck, ele tenha como o Chuck que a gente mais vê o Benjamin Paddock, né? E não o Tom Hiddleston. Eu acho que isso tinha que ser mais equilibrado. Eu acho que tinha que ter mais tempo de tela pra todos. Porque lembra do Casa do Dragão? Fazendo time skip o tempo inteiro? Uhum. O que aquilo fez pra Casa do Dragão? Fez com que a gente desconectasse da história. Porque, cara, a gente conecta com a atuação, não tem jeito. É o mesmo personagem, o texto é mais importante, não sei o quê, mas a gente conecta com o ator, gente, a gente conecta com a cara que a gente vê, com a voz que a gente ouve também. Então eu acho que ele precisava de mais tempo de tela, ele precisava falar mais. Por que o Nick Offerman fala tanto e o protagonista do filme fala tão pouco? Sim. Então assim, eu acho que, não sei se uma reestruturação, mas eu acho que a gente precisava mais de Tom Hiddleston, a gente precisava mais entender o Chuck adulto, como o Chuck adulto lidava com aquilo, porque o Chuck adulto é o único que sabe o que vai acontecer com ele. E é engraçado, porque eu não sei se vocês repararam, o narrador fala que ele não sabia. Porque ele não sabe exatamente o quando, né? Mas assim, ele sabia, né, gente? Não sabia quando ia ser, mas ele sabia, né? O narrador fala assim, ele não sabe que daqui a tanto tempo ele vai morrer, mas ele sabe que ele vai morrer. Então assim, eu acho que, sei lá, eu queria mais Tom Hiddleston. Faltou Tom Hiddleston. Gente, vou colocar nos comentários no Spotify, faltou Tom Hiddleston. Essa questão aí da esposa, a menina que ele dança não é a esposa dele? Mas é outra atriz, mano, né? Tipo assim, tá, é a mesma questão, sabe? Sim, é ela, entendi. mas sim, ele casa com ela. Então, teve um desenvolvimento ali. O Lucas tá fazendo uma cara de tipo assim... Foi, Lucas, ele casou com a menina mais alta lá, a dançarina. Exatamente. Não, a dançarina da infância, né? Não a ruiva. Não, a dançarina da infância. Casou com a dançarina da infância. Não, porque você falou desconhecida é a ruiva. Então, pois é, mas assim, aquilo é o acontecimento. Eu tô falando na hora que ele tá lembrando, nos últimos minutos de vida dele, ele tá cagando. Ele tá cagando pra mulher dele. Ele casa com a menina lá, nem aí. Ele lembra da ruiva que ele dançou no meio da rua. Ele tem bons momentos com ela na infância, mas sei lá, depois, e o filho? Tem um filho ou uma filha, não é? Pois é. tem filho? Legal, bom. Tipo, seu filho não é importante pra sua história. O narrador fala que ele tem. Entende que esse tipo de coisa, assim, sabe? Eu não sei se tá tentando assim curtar como a história. A vida do Chuck, o problema desse filme é que ele tem... Os momentos bons são muito curtos. E você termina o filme esperando... Você queria mais daquilo ali. E o que é engraçado é assim, eu não sei se ele tá querendo encurtar a história, mas geralmente, tá, gente? Não é toda vez, não. É tão complicado adaptar conto, né? Porque você pega lá... pega aí o Telefone Preto, que... sério, assim, sabe? O filme... Enquanto ele tá baseado no texto, ele funciona, depois ele joga pro alto e foda-se e tal. A gente tem crítica do Telefone Preto aqui. Então, assim, por que geralmente? Porque costuma ser muito difícil passar um conto pra tela, pro formato de longa-metragem. Porque você tem que adicionar coisas que nem sempre estão casadas com o tom do filme. Então, eu não sei se esse filme tem esse problema aqui, porque parece que esse filme tem dificuldade de fazer você conectar com os personagens. Eu sinto muito mais conexão com o tio Etel Elijiofor do que com o Chuck. Não muito mais.
faz. Porque ele é o cara que tá fazendo aquela análise, é o cara que tá tentando... mijar contra o vento, né, que ele fala, né? Tá tentando seguir a vida normal enquanto a coisa tá degringolando, e ele vai conversando com diferentes pessoas que têm diferentes reações sobre o fim do mundo. Eu acho muito mais legal esse papel de carona que ele tem, assim, me lembrou um pouco do... Tem nada a ver um filme com o outro, tá, gente? Mas me lembrou um pouco do Gosto de Cereja, que é um cara, ele tá dirigindo, e aí ele tem uns BO pra resolver, e aí ele tá dirigindo e ele vai pegando desconhecidos pra falar sobre a vontade que ele tem de se matar. E essas pessoas vão contando pra ele por que elas concordam, que elas discordam, o que ele deveria fazer, não sei o quê. Então, assim, ele é só o carona, sabe? Ele tá ouvindo opiniões sobre um assunto complexo. E eu acho isso tão legal que depois o resto da história do Chuck fica, é uma história comum. Ele estrutura o começo do filme de um jeito, mas depois é uma história comum, Benjamin Button de ascensão e queda, de vida e morte, assim. Então, essa desconexão me pegou, assim. Cara, e assim, esse é o meu tipo de filme. Eu adoro todos esses que o filme faz referência. Benjamin Button, Mr. Nobody, Fabelmans, Walter Mitty. Cara, todos esses são filmes que eu adoro. Walter Mitty tá entre os meus filmes favoritos, Scooby-Doo. Então, assim, eu gosto desse estilo de filme. E aqui parece que eu gostei dele também, mas ele, quando a gente pega pra lembrar de todos esses outros filmes, né, os quais ele faz referência, eu acho que todos eles são melhores, são mais bem estruturados, e eu acabo ficando com essa sensação de, é legal, um bom filme, porque eu gosto dessa linha temática, eu gosto desse estilo de filme, mas, sabe, parece que dava pra fazer tão melhor. Sim, mas é isso, Lucas, mas é isso, eu acho que talvez a gente também dá um pouco de, assim, é óbvio, né, que não dá pra passar pano pra tudo, mas eu acho que é a primeira vez que o Mike Flanagan faz um filme desse tipo, né, ele não é um cineasta ele vai pro melodrama. Ele não é um cineasta inexperiente, né, tipo, longe disso, ele sabe fazer já os filmes dele, o Luiz falou muito bem que também tem inconsistências, mas ele já sabe, ele já tá consolidado, né, mas assim, a primeira coisa que ele faz alguma coisa desse tipo, que ele troca o tom, e é desafiador, né, pro diretor, tipo, fazer, ele sempre faz coisas ali naquele mesmo tomzinho, sempre aquela coisa mais um horror clássico, né, e aqui ele muda completamente, vira uma coisa... Não, e esse filme me deixa com vontade de ver mais do Mike Flanagan nessa vertente. Não, e eu entendi o que você tá querendo dizer, Gusta, mas eu não acho um descolamento tão grande assim também, porque o horror do Mike Flanagan nunca foi muito de jumpscare. Ele sempre foi um cara mais lento, mais de ambientação, sabe? Você pega qualquer coisa dele, é óbvio que tem jumpscare, porque ele vende horror e tal, mas sabe que não é muito isso? Você tem uma coisa muito mais gótica do que moderninha, horror de shopping. É muito mais contemplativa, é muito mais sobre um ambiente esquisito, sobre uma história esquisita, sobre um contexto esquisito. Então eu acho assim, uma continuidade natural, eu acho que é um caminho, beleza, é o tipo de filme que eu veria do Mike Flanagan se não tivesse elementos de horror nele mesmo, assim, sabe? Só que eu não vejo, assim, um descolamento muito grande. Eu não acho que se o filme falha, o que não é o que a gente tá discutindo, mas se o filme falha, é porque é uma experiência nova. Eu acho que tem outros determinados fatores que vão funcionar pra algumas pessoas do público e pra outras não, com relação a como ele contou essa história. Talvez seja o formato, que em tese o clímax é no começo, né? Talvez seja essa mudança de elenco, ou talvez o filme funcione apesar de tudo, como funcionou muito pra você, como funcionou muito pra Carla, como vai funcionar muito pra outras pessoas, né? Exatamente. Nunca deixem de assistir um filme que a gente falou mal, sempre assistam, e exceto Blonde. Exceto Blonde, exatamente. Exceto esse Blonde, é o nosso bordão. Toda vez que a gente fala... Você já reparou que toda vez que a gente fala isso, a gente fala... né? Gente, a gente pode odiar o filme, mas vai lá e assista e tira suas próprias conclusões, exceto Blonde. Blonde não precisa. Mas no fim das contas, o saldo é positivo pra mim, viu? Apesar desses probleminhas aí, vamos pôr um Letterboxd 3 estrelas. É, pra mim, ok. Pra mim, médio, assim. Pra mim é um marco do Mike Flanagan. mais uma vez aí, criando os marcos dele, né? Não, gente, olha, pra quem não conhece o Mike Flanagan e quer conhecer ele, começa lá pela Missa da Meia-Noite. Vai na Netflix, tudo dele tá lá. Tipo assim, os longas eu acho que não todos, mas inclusive, as séries, as coisas, tem um monte de coisa lá. A gente falou da fotografia, e o Gusto elogiou, eu elogiei. Eu gosto muito de fotografia aqui, mas é bem Netflix, hein? Nossa, flat de tudo, eu não gosto de fotografia nem um pouco, blasé. Eu gosto dessa fotografia, mas eu acho que algumas coisas combinam, assim, com esse estilo. A única coisa que eu gosto, assim, visualmente, é quando acaba a luz e ele começa a aparecer nas portas, nas janelas. Aí eu acho legal. Eu falei, pô, aqui funcionou. Uma coisa meio Twilight Zone, né? Nossa, muito Zone, mesmo. Twilight Zone. Muito bem, assim, Jordan Peele, sabe? Sim, total. Aquilo eu achei legal. Mas de resto, assim, nossa, blasezão de tudo, fotograficamente falando, né? Mas enfim, vai lá, gente, assiste Mike Flanagan aí, tem muita coisa boa, coisa ruim, coisa mais ou menos. Mas Mike Flanagan é sempre
recomendação aqui, pelo menos por mim, porque ele faz muita coisa legal. E agora com vocês, já assistiram A Vida de Chuck? Gostaram? Então vamos estender essa conversa no Instagram, @meiapantufa, que a gente responde tudo que aparece por lá. E se estiver ouvindo a gente no Spotify, deixe seu comentário aí também. A gente sempre gosta de saber o que vocês estão achando dos episódios. Valeu pela atenção de vocês. Tchau, Gusta. Tchau. Tchau, Lucas. Tchau, galera. Lembre-se de seguir a gente no seu agregador de podcasts preferido, seja ele Spotify, Apple for Podcasts, Deezer, Amazon Music, YouTube. Terça que vem a gente tá de volta com mais Meia Pantufa pra vocês. Tchau! Este podcast conta com locuções de Carla Leão e Lucas Meleiro e edição de Luiz Leão.